Não deu para te incluir na viagem de Cancún. Não tinha mais quarto, nem assento disponível. Foi assim que meu filho me excluiu da viagem de férias com a família inteira. Fui a única deixada de fora. E apenas respondi: tudo bem, meu filho. Mas desapareci por 1 ano. E foi aos 66 anos que descobri a verdade no pior momento possível. Meu próprio filho conseguiu me excluir, olhando nos meus olhos como se fosse algo banal. Sou eu, Vilma, 66 anos. Às vezes me pergunto se a vida tem o hábito cruel de nos testar justamente nos dias mais simples. Era uma manhã comum, dessas em que o cheiro do café recém-passado abraça a cozinha inteira e a gente acredita, por alguns instantes, que tudo está em seu devido lugar. Eu mexia o açúcar na xícara quando ouvi passos lentos, quase arrastados, vindo do corredor. Reconheci o ritmo. Era o do meu filho Gabriel. Ele nunca foi de acordar cedo, mas quando acordava, sempre chegava com aquele sorriso que iluminava qualquer ambiente. Só que naquele dia, o sorriso não veio. Ele se encostou no batente da porta, cruzou os braços e soltou um suspiro pesado. Eu senti na hora que tinha algo errado. Mãe sempre sente. Antes mesmo de ouvir, meu coração já sabia. A dor emocional já estava ali, pulsando, se anunciando como um aviso silencioso. Então fala logo, meu filho, pensei, mas fiquei quieta, esperando ele encontrar coragem. Foi quando ele disse. A frase caiu sobre mim como um peso que eu não tinha estrutura para carregar. Mãe, não deu para te incluir na viagem para Cancún. Por um segundo, eu juro, achei que tinha ouvido errado. Talvez fosse brincadeira, talvez fosse só uma frase mal formulada. Mas a expressão dele... a expressão dele não deixava espaço para dúvidas. Ele não ria, não evitava olhar, não parecia leve. Pelo contrário, parecia tenso, desconfortável, como quem segura uma verdade que sabe que vai ferir. Está tudo lotado, últimos assentos, hotel esgotado. A gente tentou, mãe. As palavras saíam rápidas, como justificativas prontas, repetidas tantas vezes que já vinham empacotadas, só esperando o momento certo para serem entregues. Ele não gaguejava, só falava, e quanto mais falava, mais eu sentia o chão se abrindo aos poucos. Eu respirei fundo, senti o gosto amargo do café, e pela primeira vez na vida, ele não me trouxe conforto. Senti a pontada da humilhação escondida por trás da tal logística. Uma mãe esquecida? Uma mãe que, aos 66 anos, descobria que o próprio filho podia ser frio o suficiente para me excluir de uma viagem de férias em Cancún. Uma viagem que ele planejou com tanto entusiasmo. E depois trazer a notícia como se fosse apenas uma questão de vagas limitadas. Mas o pior não era a desculpa. O pior era a forma como dizia, sem tremor na voz, sem hesitação, como alguém que entrega um recado trivial. Ali, naquele instante, senti a primeira fisga do abandono. Aquele abandono que não grita, não empurra, não bate porta. É o abandono silencioso, educado, embrulhado em palavras mansas, mas que fere do mesmo jeito. Eu sorri. Sim, eu sorri, porque é o que mães fazem quando a dor é grande demais para caber dentro do corpo. A gente sorri para não desmoronar na frente dos filhos. A gente sorri para tentar manter um pouco de dignidade. A gente sorri porque, no fundo, acredita que, se engolir a dor, talvez ela desapareça. Tudo bem, meu filho, foi tudo o que consegui dizer. Mas por dentro, eu só conseguia pensar, por que eu? Por que justo eu? Eu sempre estive presente em tudo. Na infância dele, na adolescência cheia de tumultos, nos estudos, nos empregos que não deram certo, nos recomeços e nas quedas. Eu fui a mão que segurou, o colo que acalmou, a voz que guiou. Eu fui o lar, sempre fui. Mas naquele momento, eu percebia que, para a primeira grande viagem da vida dele, para um momento feliz, para um marco familiar, eu não era prioridade. Eu era peso. Ou pior, eu era descartável.
O abandono vinha camuflado em justificativas bonitas. A ingratidão vinha maquiada de logística. A dor emocional vinha travestida de organização. E eu ali, parada, com a xícara entre as mãos trêmulas, tentando entender como uma simples frase podia romper tanto dentro de mim, Gabriel puxou uma cadeira e se sentou, talvez esperando que eu perguntasse mais detalhes. Mas eu não perguntei. Preferi poupar o pouco que ainda restava da minha dignidade. Queria evitar o confronto naquele instante, embora algo dentro de mim queimasse, implorando para perguntar. E a sua nora? Foi ela quem decidiu isso? Por quê? Conhecendo a Lívia como eu conhecia, aquele perfume de nora manipuladora pairava no ar. Era impossível ignorar. Ela sempre teve o dom de organizar as coisas de um jeito que a minha presença fosse inconveniente. Mas não disse nada. Fiquei quieta como tantas outras vezes. Prometo que na próxima viagem você vai, ele disse, tocando minha mão com aquela leveza que sempre me desmontou. Só que naquele dia, o toque não confortou. Soou vazio. Soou frio. Soou falso. Como se a próxima viagem estivesse sempre sendo empurrada para um futuro imaginário que nunca chegaria. Ele se levantou. Me deu um beijo rápido na testa. E antes de sair da cozinha, olhou para mim como quem pede desculpas sem dizer a palavra. Eu te amo, mãe. Eu quis acreditar. Juro que quis. Mas o amor que exclui é um amor que adoece. Quando ele saiu, a casa mergulhou em um silêncio pesado. Um silêncio que não era só ausência de som, mas presença de uma verdade que eu não queria admitir. Algo tinha mudado entre nós. Eu fiquei parada ali, segurando a xícara e encarando o café que já não fumegava mais. Naquele instante, senti que algo dentro de mim, algo que eu achava eterno, começava a trincar, como se a vida estivesse me chamando para enxergar o que eu evitava há muito tempo. A forma como eu vinha sendo tratada. A forma como a minha autonomia parecia não ter valor. A forma como minha família me empurrava para o canto sem perceber que eu existia além das tarefas, além do apoio, além das obrigações. Eu não sabia ainda, mas aquela pequena frase iria desencadear uma sequência de descobertas. Descobertas sobre mim, sobre eles, sobre a casa, sobre a escritura, sobre tudo o que eu acreditava ser sólido. Descobertas que me levariam ao sumiço, ao recomeço, às flores que eu aprenderia a cultivar em Ubatuba e à lição de vida que mudaria para sempre o rumo da minha história. Mas naquele momento, naquela manhã, eu apenas sorri e deixei quebrar por dentro, devagar, como sempre fiz. E se você quer saber tudo o que aconteceu, deixe seu like e se inscreva no canal para continuar assistindo a essa história que só está começando. Se estiver assistindo pela TV, inscreva-se apontando a câmera do seu celular para o QR Code que está na tela. Lívia, minha nora, entrou na cozinha alguns minutos depois que Gabriel saiu. Ela sempre teve uma presença marcante, dessas que chegam antes mesmo do perfume. O salto fino batia no piso com uma segurança que contrastava completamente com o que ela dizia sentir por mim. Ela caminhou até onde eu estava sentada, parada diante da xícara de café que já esfriara, e colocou a mão no meu ombro. Da próxima a gente tenta, tá, sogra? A voz dela soou leve, doce até, mas o sorriso... Ah, o sorriso. Ele dizia outra coisa. Era um sorriso treinado, desses que passam a impressão de empatia, mas carregam uma pontinha de satisfação escondida. Nunca quis admitir, mas desde que Gabriel se casou, aquele sorriso sempre me causou um desconforto que eu insistia em ignorar. Por amor ao meu filho, por paz, por tentar manter a harmonia. Mas naquele dia, naquele instante, algo dentro de mim mudou. Eu já tinha visto esse sorriso antes. Na verdade, vi tantas vezes que ele se tornou uma pequena cicatriz na minha memória. Não era um sorriso de quem lamenta uma situação. Era o sorriso de quem vence. Enquanto ela falava, percebi que as mãos dela não tremiam. O olhar não vacilava. Ela não parecia triste por eu ter sido deixada de fora da viagem de férias em Cancún.
Pelo contrário, ela parecia confortável, como se aquela exclusão fosse parte natural de algo muito maior, algo planejado, algo que já estava decidido muito antes daquela manhã. De repente, a frase "da próxima a gente tenta" ganhou outro significado na minha cabeça. Não era um consolo, era uma porta fechada com delicadeza. Era a confirmação silenciosa de que eu não faria parte de nada que ela organizasse. Pela primeira vez, a dor emocional que eu sentia não veio apenas da ingratidão de Gabriel, mas da certeza de que havia uma mão guiando aquelas escolhas. E essa mão não era a dele. Lívia se apoiou no balcão e começou a falar da viagem, dos preparativos, dos detalhes, tudo com naturalidade. Era como se estivesse descrevendo a lista de compras da padaria. Falava dos passaportes, das roupas de praia separadas, das reservas no hotel, das malas alinhadas na sala, dos roteiros de passeio, tudo perfeitamente organizado. Tudo perfeitamente controlado por ela e tudo perfeitamente planejado sem mim. Vai ser lindo demais, Vilma. Cancún nessa época do ano é um paraíso. As crianças estão tão animadas. Eu ouvi tudo em silêncio. Aquele silêncio que grita por dentro. A cada frase dela, eu entendia mais. Não era sobre esgotar vagas. Não era sobre assentos. Não era sobre hotel cheio. Era sobre a minha presença não ser desejada. Era sobre essa mulher, elegante, inteligente, calculista, ter criado um mundo onde eu simplesmente não cabia. E se eu não cabia, ela sempre encontraria um jeito educado de me retirar. Ela percebeu que eu estava quieta demais. Então aproximou-se de mim com aquele ar protetor, quase maternal, como se estivesse realmente preocupada comigo. E aqui estava a parte mais dolorosa. Ela sabia exatamente como manipular o ambiente. Sabia como parecia boa. Sabia como fazer as pessoas acreditarem na sua versão. Era uma nora manipuladora. Eu só demorei para aceitar isso. Eu sei que é chato ficar de fora, sogra. Mas pensa bem, é só uma viagem. Você merece descansar um pouco também. Eu mereço? Eu, que passava anos ajudando, apoiando, cuidando das crianças quando eles queriam sair, organizando a casa quando eles precisavam viajar, cozinhando nos almoços de domingo, sendo o braço forte quando tudo desabava. Eu merecia descansar? Era um comentário que soava gentil, mas por trás dele havia um recado escondido. Não venha, não faça questão, não reclame, não se intrometa. E ali, pela primeira vez, enxerguei a intenção verdadeira que sempre vi, mas nunca nomeei. Eu era uma peça conveniente quando servia ao propósito deles. Mas quando o assunto era prazer, alegria, diversão, eu era deixada de lado. Era a mãe que se mantém na retaguarda. A que não aparece nas fotos. A que não ocupa espaço. A mãe esquecida que deve aceitar tudo com um sorriso e um "tudo bem". Ela fez carinho no meu ombro como se estivesse confortando um animalzinho doméstico. Quando tirou a mão, senti algo gelado se instalar em mim. Era nessa primeira semente da verdade que ainda iria florescer. Uma verdade que doía só de imaginar. Viagem em família é muito bom, né? Todo mundo unido. Vai ser ótimo reforçar nossos laços. Nossos laços. A frase ecoou na minha cabeça como uma afronta. Laços que me excluíam não eram laços. E família que escolhe quem entra e quem sai não é família. É plateia. Eu ergui os olhos para ela e, pela primeira vez, permiti que minha mente analisasse sem filtros o que eu sempre evitava ver. Lívia tinha se tornado o centro gravitacional daquela casa. Gabriel orbitava em torno dela. E eu era apenas um ponto distante, apagado, tolerado quando conveniente. Quantas vezes ela havia decidido? Quantas vezes minha opinião foi descartada? Quantas vezes fui colocada de escanteio com educação demais para não ser percebido pelos outros, mas clareza suficiente para machucar? Senti as lágrimas ameaçando surgir, mas as segurei com uma força que só uma mãe ferida conhece. Eu não queria dar a ela o prazer de ver minha dor. Do lado de fora, eu estava firme.
Por dentro, eu estava quebrando. Lívia continuou falando dos detalhes da viagem, mas a minha mente já não acompanhava mais. Eu só conseguia pensar na frieza daquele sorriso. Um sorriso que sempre achei exagero da minha parte, paranoia, implicância. Mas agora eu sabia, não era exagero, era intuição. Era aquele alerta silencioso que a vida nos dá antes da tempestade. Depois de alguns minutos, ela saiu da cozinha, dizendo que precisava terminar de arrumar as malas. Fiquei sozinha, com a sensação de que a casa estava menor, mais apertada, mais sufocante. E quando ouvi minha própria respiração tremida, percebi que algo dentro de mim estava despertando. Aquela cena foi o primeiro empurrão, a primeira quebra, a primeira chama acesa dentro de mim. Foi o início da minha percepção de que eu precisava fazer algo por mim e que aquele sorriso que tanto me feriu, ainda se revelaria como a chave para uma descoberta maior. Uma que teria relação não apenas com aquela viagem, mas com algo ainda mais profundo. A casa, a escritura, meu lugar naquela família e o quanto eu vinha desaparecendo aos poucos. Mal sabia eu que, em breve, aquilo que parecia apenas uma exclusão se tornaria a abertura de uma ferida antiga e o começo do meu próprio sumiço e recomeço. No dia da viagem, a casa parecia viva de um jeito que não incluía a mim. Era cedo, talvez 6 da manhã, e já se ouviam risadas, passos apressados, portas batendo, zíperes sendo fechados e o aroma de perfume fresco misturando-se ao cheiro de protetor solar. A emoção deles era quase palpável, quase contagiosa, mas eu, ali no canto da sala, descobria o gosto amargo de estar presente sem ser notada. A casa cheia me fazia lembrar dos tempos em que aquele mesmo movimento só existia porque eu estava por perto. Era eu quem organizava tudo quando Gabriel era criança, quem arrumava a mala, quem conferia documentos, quem preparava lanche para a viagem, quem dizia não esqueçam os casacos. Mas naquele dia, nada disso era esperado de mim, nem sequer desejado. Era como se eu fosse um enfeite antigo esquecido no canto de uma estante. Não atrapalhava, mas também não servia mais para nada. Meus netos corriam pela sala com aquela alegria pura de criança que não questiona nada, não percebe nada. Eles não tinham culpa da minha dor emocional. Eles só estavam animados com a viagem de férias em Cancún, a viagem perfeita, a viagem planejada com meses de antecedência, a viagem em que cada mala estava marcada com etiquetas personalizadas, menos eu, claro. Eu não tinha mala, não tinha passagem, nem sequer tinha sido incluída na conversa sobre horários, passeios e expectativas. Meu nome não estava em nenhuma lista. Era as Bix, a mãe esquecida, a avó invisível. Gabriel tirava fotos de tudo. Ele sempre adorou registrar momentos. Apontava o celular para as crianças, para as malas, para Lívia, mas nunca para mim. A cada clique, era como se um lembrete silencioso fosse reforçado. Eu não fazia parte daquele registro. Eu não fazia parte daquela alegria. Eu não fazia parte daquela família naquele momento. Lívia, elegante como sempre, caminhava pelo corredor com a pasta de documentos na mão, conferindo passaportes, reservas, QR Codes, o rosto concentrado e eficiente, sem um único traço de dúvida. Apesar de todo o movimento, apesar das crianças correndo, ela mantinha tudo sob controle. Era a coreógrafa daquele espetáculo. Uma nora manipuladora que, com delicadeza cirúrgica, orquestrava a cena para que tudo saísse exatamente como ela queria, sem mim. De vez em quando ela olhava na minha direção. Não era um olhar de pena, nem de carinho. Era um olhar avaliativo, como quem confere se um objeto ainda está ali. E, no fundo, eu sabia, se dependesse dela, aquele objeto teria sido guardado no armário para não atrapalhar a foto perfeita da família viajando. Eu assistia tudo com um sorriso puxado. Aquele sorriso de quem tenta parecer bem para não preocupar ninguém. Mas por dentro, a humilhação ardia. A sensação de abandono crescia a cada minuto.
O gatilho da injustiça pulsava no meu peito, latejando numa dor que eu não conseguia mais esconder de mim mesma. O pior não era não viajar. O pior era a forma como a exclusão acontecia diante dos meus olhos, como se fosse óbvia, como se eu realmente não fizesse falta, como se meu lugar ali dentro já não existisse. Gabriel passou perto de mim e disse, num tom leve demais para o peso da situação: Mãe, deixa eu só postar essas fotos e já venho falar com a senhora. Ele não veio, nunca veio. Mas naquele instante, eu percebi que as prioridades dele haviam mudado. Ou talvez eu nunca tivesse sido prioridade, e só agora a vida estava me forçando a enxergar. Uma parte de mim queria dizer alguma coisa, queria perguntar por quê, queria entender, queria questionar como era possível ele planejar uma viagem tão grande, tão importante, e não incluir a própria mãe. Eu queria perguntar se ele realmente acreditava naquela história de assentos esgotados, de hotel lotado. Mas a outra parte, a parte cansada, machucada, já acostumada com pequenas rejeições, ficou calada. Engoliu tudo. Eu já tinha vivido coisas demais para não saber que palavras jogadas ao vento, nessas horas, voltam como flechas. Não valia a pena criar confronto naquele instante. Eles estavam indo felizes. E eu não queria ser a sombra da felicidade deles. Então fiquei ali, parada perto da janela, observando como uma espectadora observa uma peça que ela não participa. Dava para ouvir Lívia dizer: Gabriel, amor, confere se o seguro viagem está no e-mail e vê se o transfer vai estar esperando a gente no aeroporto. Depois ela virou para as crianças: Meninos, cuidado, não pisa na mala da vovó, quer dizer, na mala da mamãe. Corrigiu rápido, rápido demais. Aquela pequena troca revelou mais do que ela imagina. A palavra vovó quase saiu naturalmente, porque minha presença naquela casa ainda tinha um peso simbólico, mas ela corrigiu. Não queria que as crianças associassem a mala à vovó. A vovó que não iria, a vovó que ficaria para trás, a vovó que não fazia parte da viagem. A cada detalhe, a cada microexpressão, a cada silêncio, eu juntava pequenas peças de um quebra-cabeça que doía montar. E quando percebi, já estava segurando na mão a imagem completa. Aquela viagem tinha sido planejada para excluir alguém. E esse alguém era eu. O gatilho da identificação deve bater forte em quem já viveu isso. Quem já sentiu o peso de ser descartada da própria família. Quem já percebeu que estava presente fisicamente, mas ausente emocionalmente. Eu sentia como se estivesse desaparecendo aos poucos, como se minha existência tivesse se tornado opcional. Eu tentei ocupar algum espaço. Vi uma bolsa caída no chão e pensava em pegar. Vi uma sandália fora do lugar e pensava em arrumar. Mas algo me segurava. Não era preguiça nem descuido. Era o medo de ser vista como alguém que tenta se inserir onde não é desejada. Era o receio de parecer carente, a vergonha de ser tratada como um peso. Então fiquei quieta, imóvel, como quem tenta não irritar o ambiente. Quando o carro chegou, Lívia gritou: Gente, vamos! O transfer está na porta! E a casa virou uma correria alegre. Eles carregavam malas, abraçavam as crianças, faziam checklists finais. Eu, do meu canto, observava o momento final da partida. Gabriel se aproximou e me deu um abraço rápido. Rápido demais para ser verdadeiro. Fica com Deus, mãe. Qualquer coisa, me liga. Qualquer coisa, mas não vamos sentir sua falta. Não queríamos que você fosse. Não, a casa não é a mesma sem você. Nada disso. Apenas um abraço vazio. Lívia deu um beijo na minha bochecha, mas sem encostar a pele. Disse: Cuida da casa pra gente, tá? Voltamos em uma semana. Cuida da casa. Como se eu fosse a guardiã de algo que não era meu. Como se minha função ali fosse apenas essa: cuidar de um lugar onde eu já não tinha espaço afetivo. Quando as portas se fecharam e o carro partiu, a casa ficou tão silenciosa que eu podia ouvir minha própria respiração. E naquele silêncio, naquele vazio indigno e cruel, percebi que jamais havia estado tão sozinha.
Naquele instante, algo começou a despertar dentro de mim. Um pressentimento, uma suspeita, um desconforto crescente. Era como se minha alma sussurrasse: Vilma, tem algo errado. Algo muito errado. Eu ainda não sabia, mas aquele seria apenas o primeiro passo para uma descoberta profunda sobre aquela casa, sobre a escritura, sobre a verdade que estava por trás daquela viagem e sobre quem eu realmente era para eles. Quando a porta se fechou atrás deles, o som ecoou pela casa como um estalo seco, duro, quase metálico. Um som que selava algo. Um som que dividia minha vida em antes e depois. Eu fiquei alguns segundos parada no mesmo lugar, olhando para o vazio do corredor como quem encara um espaço que de repente ficou maior, mais frio, mais estranho. Era como se o ar tivesse mudado de peso. Como se aquele silêncio recém-chegado tivesse uma presença própria, sufocante. Dei 2 passos para trás, devagar, como alguém que tenta se afastar de um cenário após uma explosão. A casa, antes tão cheia, tão barulhenta, tão viva, agora parecia oca, estalada, como se tivesse perdido a alma junto com eles. Passei a mão pela parede, buscando apoio. Meus dedos deslizaram pelo reboco frio. O coração batia descompassado, mas não de medo. Era outra coisa. Era a dor emocional crescendo, se expandindo pelas costelas, subindo pela garganta, abrindo caminho para um tipo de tristeza que eu nunca havia sentido antes. Fechei a porta principal com cuidado. Não queria fazer barulho, não queria acordar vizinhos, não queria chamar atenção, mas, principalmente, não queria admitir para o mundo, e nem para mim mesma, que aquela era a porta de uma casa onde eu já não era bem-vinda. A porta de uma família que acabara de viajar para longe, sem mim, por vontade própria. Caminhei até o meu quarto. Cada passo parecia pesar mais que o anterior. Passei pela sala, e as malas ausentes deixavam marcas no chão, como fantasmas de tudo o que não viveríamos juntas naquela viagem de férias em Cancún. Havia brinquedos espalhados, um chinelo esquecido, cheiro de perfume no ar, resquícios físicos de uma vida que seguia mesmo quando eu ficava. Abri a porta do meu quarto e sentei na beirada da cama. A madeira rangeu sob meu peso, como se estivesse protestando contra a presença daquela mulher que sempre sustentou tudo e agora parecia tão pequena. A luz da manhã entrava pela fresta da cortina, iluminando apenas metade do quarto. A outra metade permanecia em sombra, e era exatamente assim que eu me sentia. Metade luz, metade sombra. Metade viva, metade apagada. Levei as mãos ao colo e respirei fundo. O silêncio era tão profundo que quase ouvia o tic-tac do meu próprio coração. Nesse silêncio, a máscara caiu de vez. Eu já não precisava fingir força, nem esconder tristeza, nem sorrir para passar segurança. Ali, naquele quarto, eu era apenas eu, uma mãe ferida, uma mulher cansada, uma alma despedaçada. Foi ali, naquele silêncio ensurdecedor, que a verdade se impôs. Uma verdade que eu vinha empurrando para longe, fingindo não ver, escondendo atrás de desculpas bonitas que Gabriel dizia com tanta facilidade. Eles não tinham esquecido de mim. Não houve engano, não havia erro, não havia falta de vagas, de assentos, de quartos. Não era um acidente. Tinham me deixado de fora de propósito. A frase ecoou na minha cabeça como um gongo gigante. De propósito. Eu fechei os olhos e voltei mentalmente para cada detalhe das últimas semanas. As conversas cochichadas entre eles no corredor. As mensagens que Lívia apagava rapidamente quando eu me aproximava. A forma como ela sempre mudava de assunto quando eu entrava na sala. Os olhares rápidos entre os dois, como quem divide um segredo. E, principalmente, o planejamento da viagem. Algo que eu só soube quando já estava tudo acertado. Comecei a pensar no dia em que falaram pela primeira vez sobre Cancún. Tão animados, tão empolgados, tão unidos. Naquele dia, eu estava por perto. Eu vi a excitação nos olhos deles.
Lembro que Gabriel me perguntou se eu conhecia Cancún e eu respondi que não, mas que sempre sonhei em conhecer. Ele deu um sorriso curto, rápido, e virou para a Lívia. E aí, eles nunca mais tocaram no assunto comigo. Aos poucos, fui percebendo que as malas estavam sendo arrumadas longe do meu olhar, que as conversas sobre hotel e passagens aconteciam atrás da porta do quarto deles, que até mesmo as crianças haviam sido instruídas a não comentar muito sobre a viagem perto de mim. Tudo fazia parte de algo maior, e eu não estava incluída. Eu levantei devagar, como se minhas pernas fossem feitas de pano. Fui até o espelho do guarda-roupa e encarei meu reflexo. Meu rosto parecia mais velho do que ontem, não pelos anos vividos, mas pelo peso do abandono. Um abandono que não machuca só naquele momento. Ele deixa marcas, como rachaduras invisíveis no peito. Eu me perguntei o que eu tinha feito de errado, onde eu tinha falhado, se eu tinha amado demais ou de menos, se eu tinha sido dura ou mole demais, se eu tinha exigido demais ou me calado demais, em que momento minha presença virou incômodo, em que parte da estrada eu havia perdido o lugar de mãe para me tornar uma figura decorativa. A verdade, porém, surgiu pouco depois, como um sopro amargo. Eu não tinha feito nada de errado. Eu nunca tinha sido algo além de conveniente para eles. Conveniente quando precisavam de alguém para ficar com as crianças. Conveniente quando precisavam de ajuda financeira. Conveniente quando queriam alguém para organizar um almoço, uma festa, um imprevisto. Conveniente quando era útil. Descartável quando seria presente demais. E essa consciência doeu. Doeu porque não era apenas ingratidão. Era humilhação. Era a sensação de nunca ter sido vista como pessoa, apenas como ferramenta. E, naquele momento, a ferramenta não se encaixava na viagem de Lívia. Eu não combinava com a estética da felicidade deles. Eu me enrolei no lençol e deixei meu corpo se curvar. As lágrimas vieram, silenciosas, quentes, persistentes. Não chorei por causa da viagem. Não era sobre Cancún, era sobre o que aquilo representava, sobre o simbolismo da exclusão. Sobre entender, finalmente, que minha presença não era desejada. Foi ali que me dei conta. Minha vida tinha virado uma extensão da vida deles. Não tinha autonomia. Não tinha dignidade preservada. Eu existia para servir, para suprir, para ocupar os espaços que eles deixavam vazios, mas nunca para viver minhas próprias flores, meus próprios planos, meus próprios recomeços. E consciente ou não, Gabriel permitiu que isso acontecesse. Ele deixou que sua esposa ocupasse todos os espaços, inclusive o meu. Ele entregou a ela a caneta que escrevia as decisões da família, e ela, habilmente, escreveu meu nome apenas nos rodapés, nunca no topo. Eu fiquei ali por muito tempo, talvez horas, talvez minutos. O tempo perdeu forma. A casa permanecia em silêncio absoluto, como se assistisse à minha queda de alguma janela invisível. E, ironicamente, foi essa queda silenciosa que me fez levantar pela primeira vez em anos. Uma voz dentro de mim, talvez a única que nunca me abandonou, sussurrou baixinho: Vilma, isso não é vida. Isso não é amor. Isso não é seu destino. Algo precisa mudar. E mudaria. De um jeito que nem eu imaginava. De um jeito que começaria com essa dor profunda, mas terminaria com um recomeço em Ubatuba, com flores na varanda, com a autonomia que eu nem sabia que ainda existia dentro de mim. Mas naquele dia, naquele quarto, a única verdade que eu tinha era essa. Eles não tinham esquecido de mim. Tinham me deixado de fora de propósito. 3 dias haviam se passado desde que eles viajaram. E eu ainda sentia a casa como um vazio aberto. Tudo estava exatamente no mesmo lugar onde deixaram. As toalhas no banheiro, a xícara preferida de Gabriel na pia, um brinquedinho esquecido no sofá. Mas nada disso me trazia conforto, pelo contrário. Eram lembretes silenciosos de que eu era apenas a guardiã de um espaço onde ninguém parecia me ver de verdade. Eu tentava seguir minha rotina,
mas algo não encaixava mais. A dor da exclusão era tão grande que parecia ocupar todos os cômodos da casa. E por mais que eu tentasse me distrair, a sensação de abandono, de humilhação, de ser a mãe esquecida que não merecia sequer um convite para a viagem de férias em Cancún, estava sempre ali, à espreita. Naquela manhã, enquanto eu dobrava umas roupas, ouvi o som do meu celular vibrando no criado mudo. Era uma mensagem, um número que eu não tinha salvo. Pensei até em ignorar, mas algo me fez abrir. Vilma, sou a Valéria. Desculpa te mandar mensagem assim, mas eu precisava falar com você. Valéria? Eu demorei alguns segundos para lembrar dela. Era uma amiga da Lívia, alguém que eu tinha encontrado poucas vezes. Uma mulher simpática, educada, mas com um olhar que sempre parecia observar mais do que devia. Não éramos próximas. Quase não conversávamos, mas ali estava ela, mandando uma mensagem no terceiro dia da viagem. Continuei lendo. A Lívia me bloqueou, mas quero que você saiba. Havia lugar para você sim. Meu coração parou. Juro que parou. Precisei sentar na cama. Minhas mãos começaram a tremer. Eu reli a mensagem inúmeras vezes, como se minhas retinas estivessem falhando. Havia lugar para você sim. Uma frase simples, mas que abriu uma ferida que eu julgava já estar profunda o suficiente. A mensagem continuava. Sinto muito pelo que fizeram. Você não merecia. Vou te mandar as provas. As provas. Naquele instante, senti o coração acelerar. Não por curiosidade, mas por medo. Medo de confirmar aquilo que meu coração já sabia. Aquilo que eu tentava negar. Aquilo que eu preferia acreditar ser paranoia. Exagero. Drama da minha cabeça. Segundos depois, chegaram os arquivos. Primeiro, um print de uma conversa entre ela e outra amiga. Depois, fotos das reservas do hotel, prints do sistema da agência, capturas de tela das listas de hóspedes. E ali estava, claro como o sol, cruel como a verdade. Indiscutível como um soco na alma. Havia sim um quarto extra reservado. E aí veio o golpe final. Aquele quarto não era para mim. Nunca foi. O nome estampado na reserva, o nome da hóspede confirmada. Era a mãe da Lívia. Eu senti o estômago afundar, como se tivesse perdido o chão. Uma dor quente subiu pelo peito, cortando o ar dos meus pulmões. Era como se alguém tivesse enfiado a mão dentro de mim e arrancado algo que eu nunca recuperaria. Eu não fui esquecida. Não houve engano, não houve imprevisto, não houve falta de vaga, nem de assento, nem de quarto. Eu fui substituída. Valéria enviou outra mensagem. Vilma, eu acho injusto o que ela fez. A Lívia não quis que você fosse. Ela disse que viagem com sogra é muito estresse, que preferia levar a própria mãe. E Gabriel, bem, ele cedeu. As palavras cedeu e preferia levar a própria mãe ecoaram como marteladas na minha cabeça. Eu tentei respirar, mas parecia que o ar tinha sido drenado do quarto. Eu, que sempre estive ao lado deles. Eu, que cuidava das crianças quando eles precisavam. Eu, que fazia comida, ajudava nas contas, recebia com carinho. Eu, que fiz tanto esforço para manter a paz. Eu, que sempre oferecia a casa como abrigo. Eu não era sequer uma escolha. Eu era um estorvo. Respirei fundo e fechei os olhos. Vi a cena da partida deles na minha mente. As malas alinhadas, as risadas, as crianças correndo, o sorriso vitorioso de Lívia. Vi o olhar distante de Gabriel, o jeito desconfortável como ele falava comigo, as justificativas ensaiadas. Entendi tudo. Cada detalhe, cada silêncio, cada gesto. A viagem já tinha sido planejada com a presença da mãe dela. E para isso acontecer, alguém precisava ficar de fora. Alguém precisava ser sacrificada. E esse alguém era eu. Senti minha alma se murchar por dentro. Era mais que ingratidão. Era crueldade emocional. Era substituir uma mãe como se ela fosse um item opcional. Valéria mandou mais uma mensagem. Eu estou te dizendo isso porque você merece saber a verdade.
Faz tempo que a Lívia tenta te afastar. Ela controla tudo. Ela quer definir quem faz parte da família e quem não faz. A confirmação que eu nunca quis. Eu conhecia o jeito manipulador dela, mas ver estampado em provas doeu de um jeito que eu nunca vou conseguir explicar em palavras completamente. É como se uma parte de mim tivesse desabado de vez. Uma parte que sustentava a imagem de família que eu ainda tentava proteger. Senti meu corpo inteiro tremer. Senti vontade de gritar, de chorar, de desaparecer. E foi exatamente nessa mistura brutal de emoções que percebi algo importante. Eu estava sofrendo sozinha dentro de uma casa que não era mais minha. Uma casa que eu sustentava, mas onde eu não tinha voz. Uma casa onde eu me tornara presença apagada. Levantei, ainda cambaleando, e caminhei até a sala. A luz da tarde entrava pelas frestas da janela, iluminando objetos que antes me traziam conforto, mas agora pareciam me observar com pena. A verdade tinha sido jogada na minha frente como um peso impossível de ignorar. Eu fui substituída, não deixada de fora, não esquecida, não ignorada. Substituída, uma mãe trocada por outra, uma vida inteira descartada por capricho de uma nora manipuladora e por fraqueza ou covardia do meu próprio filho. Senti as lágrimas finalmente descerem, quentes, abundantes, doloridas, mas dessa vez não chorei apenas pela dor. Chorei pela revelação, pela injustiça, pelo abandono, pela palavra que eu nunca imaginei carregar: desvalorização. Enquanto eu me desmanchava no sofá, com o celular ainda na mão, percebi que aquela descoberta seria o divisor de águas da minha vida. A partir daquele momento, algo dentro de mim se partiu. Mas outra coisa nasceu. Não era vingança, não era raiva descontrolada. Era algo mais profundo. O desejo de autonomia, a necessidade urgente de dignidade, a força silenciosa de quem tem limite, mesmo tendo o coração de mãe. Eu ainda não sabia. Mas aquela revelação sobre o quarto, sobre a reserva, sobre a escritura da casa e sobre meu papel naquela família, me levaria a um sumiço inesperado, um sumiço que me salvaria, e a um recomeço que eu viveria com flores na varanda em Ubatuba, longe de tudo o que me feriu. A mensagem de Valéria me entregou a verdade, mas o que eu faria com ela mudaria o rumo da minha vida inteira. No dia seguinte, acordei antes mesmo do sol nascer. Não porque tivesse dormido bem, na verdade, mal preguei os olhos, mas porque meu corpo parecia saber que aquele seria o dia em que minha vida mudaria de direção. Um dia que não tinha sido planejado, mas que vinha sendo construído, gota a gota, nos silêncios, nas humilhações, na ingratidão, no abandono que eu fingia não ver, mas que estava ali, corroendo meus ossos. A verdade que Valéria me enviou na noite anterior ainda queimava na minha pele como ferro em brasa. A confirmação de que eu havia sido substituída, de que o quarto reservado no hotel em Cancún era para a mãe da Lívia e não para mim, foi o golpe final. Eu entendi, naquele instante, que permanecer ali significava aceitar um lugar que não era meu, um lugar de sombra, um lugar de silêncio, um lugar de dor. Levantei devagar, caminhando por aquela casa como se estivesse me despedindo de cada canto. O corredor parecia mais estreito, o relógio da sala parecia mais alto. O som dos meus próprios passos ecoava de um jeito estranho, como se a casa estivesse me devolvendo um adeus. Ou talvez fosse eu quem estivesse me afastando de uma versão minha que já não existia mais. Abri meu guarda-roupa e olhei para minhas roupas. Não queria levar muita coisa. Não queria malas pesadas, não queria arrastar pelo mundo memórias de um lar que já não me pertencia. Peguei uma mochila pequena, a mesma que usava quando ia caminhar cedo na praia, e coloquei dentro algumas mudas de roupa, um casaco leve, uma toalha, meus documentos e uma foto antiga dos meus pais. Só isso. Parei por alguns minutos olhando para a casa, para o sofá onde tantas vezes sentei para ler histórias para os netos.
para o fogão onde preparei refeições que alimentaram não apenas corpos, mas vidas. Para a mesa de jantar que sempre organizei com carinho em cada data especial. E, acima de tudo, para a porta de entrada, aquela que, dias antes, havia sido o palco da maior dor emocional que já senti. Fechei as janelas, desliguei tudo que podia e travei a porta. Quando girei a chave pela última vez, senti um nó na garganta. Não pela casa em si, mas pelo que ela representava. Era o cenário da minha vida inteira, era onde eu coloquei meus melhores anos, mas também era onde me anulei em favor dos outros, onde virei invisível, onde engoli humilhação calada, dia após dia, onde existi como suporte, mas não como pessoa. Peguei o celular e escrevi uma mensagem curta, objetiva, quase seca. Estou bem, preciso de um tempo. Não expliquei, não detalhei, não pedi permissão, não deixei rastro. Não disse onde eu ia. Apenas enviei a mensagem e desliguei o aparelho. E naquele instante, sumiu a mãe disponível. Sumiu a avó que fazia tudo. Sumiu a mulher que resolvia, que consertava, que cuidava. Sumiu a Vilma que sempre abaixava a cabeça para não gerar conflito. Sumiu a mulher que deixava a própria dignidade por último na lista. Sumiu a mãe que suportava ingratidão como se fosse destino. Eu desapareci por um ano inteiro. E ninguém, absolutamente ninguém, sabia onde eu estava. Saí da cidade sem olhar para trás. Peguei um ônibus que descia pelo litoral e fui parando em algumas cidades até encontrar um lugar que parecia conversar com minha alma. Ubatuba. Não sei explicar, mas quando desci ali, senti que era o meu lugar. O cheiro de maresia misturado com mato, o barulho das ondas, o vento leve, tudo parecia dizer: você está segura aqui. Encontrei uma pousada simples, administrada por uma senhora chamada Dona Joana, uma mulher de olhos brilhantes e cabelos brancos, presos num coque frouxo. Ela me recebeu sem perguntas e sem julgamentos, sem curiosidade invasiva. Apenas disse: aqui ninguém te pressiona para falar nada. Fica o tempo que quiser. E eu fiquei. O primeiro dia foi estranho. Eu ainda olhava para o celular desligado como se ele fosse explodir a qualquer momento. A culpa de ter sumido pesava. O medo também. O receio de parecer irresponsável, ingrata, egoísta. Tudo se misturava dentro de mim. Mas, ao mesmo tempo, havia uma sensação nova, quase infantil, de liberdade. Uma liberdade que eu não sentia há décadas. Nos primeiros dias eu andava na praia bem cedo, quando ainda não havia ninguém. Caminhava devagar, sentindo a areia molhada nos pés, respirando fundo, tentando entender quem eu era, longe das demandas dos outros. A dor emocional ainda estava ali, cozinhando lenta, profunda. Mas, aos poucos, a brisa do mar parecia esfriar essa ferida aberta. Dona Joana me ofereceu trabalho leve na pousada em troca de estadia. Eu aceitei. Não era sobre dinheiro, era sobre propósito. Sobre ocupar um espaço que não exigia que eu fosse forte o tempo todo. Sobre me sentir útil sem ser explorada. Sobre me movimentar sem carregar peso emocional. Eu limpava alguns quartos, arrumava mesas do café da manhã, cuidava das plantas no jardim. E sem perceber, passei a conversar com as flores. Elas viraram minhas companheiras silenciosas. Minhas testemunhas. Me acolhiam sem pedir nada em troca. Era a primeira vez em muitos anos que eu sentia que minha vida me pertencia. Enquanto isso, no outro lado do litoral, a minha ausência virou mistério. Minha mensagem curta ecoou como um trovão na cabeça de Gabriel. Ele tentou ligar. O celular estava desligado. Tentou mandar mensagem, sem resposta. Tentou vir atrás. Não encontrei ninguém. E foi aí que percebi uma verdade dura, mas libertadora. Quando uma mãe desaparece, a ausência dela ensina mais do que 1000 palavras. Sumi por um ano, 12 meses inteiros, 48 semanas, 365 dias. E nesse tempo, entendi algo que ninguém nunca tinha me explicado. Às vezes,
Desaparecer é a única forma de se reencontrar. Às vezes, partir é o único jeito de reconstruir dignidade. Às vezes, desligar o telefone é a única maneira de ouvir a própria alma. Minha vida começou a florescer de um jeito que eu jamais imaginei. E enquanto eu florescia, algo dentro da minha antiga casa desmoronava. A descoberta sobre a viagem foi apenas o início. Ainda viria a descoberta da casa, da escritura e da verdade que me levou a nunca mais ser a mesma. Quando cheguei a Paraty, depois de horas dentro de um ônibus que serpenteava pela estrada, como se estivesse me carregando para outro universo, senti algo que não sentia há muito tempo. Alívio. Não era apenas físico. Era um alívio profundo, quase espiritual, como se o simples fato de cruzar aquela fronteira invisível entre o que eu era e o que eu poderia ser tivesse arrancado um peso ancestral das minhas costas. A cidade parecia ter sido desenhada para acolher pessoas cansadas. Cada pedra daquelas ruas antigas parecia guardar memórias de quem já precisou recomeçar. Cada janelinha colonial pintada de azul, amarelo ou verde parecia sussurrar: aqui você não precisa fingir força. E, quando desci do ônibus e senti o cheiro de maresia misturado com o aroma doce de bolo caseiro vindo de alguma cozinha próxima, eu soube, mesmo sem entender plenamente, que estava no lugar certo. A pousada que encontrei ficava afastada do centro histórico, em uma ruazinha onde o silêncio era quebrado apenas pelo canto dos pássaros e pelo barulho suave das ondas, que batiam em um pequeno trecho de areia a poucos metros dali. Era simples, mas acolhedora. As paredes tinham cores gastas e havia vasos com flores improvisadas, hibiscos, 11 horas, jasmins, que enfeitavam as janelas como se estivessem sempre esperando alguém voltar para casa. A dona da pousada, Dona Beatriz, era uma mulher de sorriso largo e olhar bondoso. Bastou um bom dia para eu perceber que nela havia uma generosidade rara, daquelas que não pedem nada em troca. Ela não fez perguntas, não ficou curiosa sobre minha vida, não tentou adivinhar minha história. Apenas me entregou a chave do quarto e disse: aqui, a gente deixa o coração descansar primeiro, depois, a gente pensa no resto. Entrei no quarto e, pela primeira vez em muitos meses, senti vontade de respirar fundo. Estava cansada, exausta, na verdade, mas naquele espaço simples, com uma cama arrumada com lençóis limpos e uma janela que dava para o mar, havia uma sensação de paz que eu nunca tinha experimentado. Deitei, ainda de mochila nas costas, e pela primeira vez desde que tudo aconteceu, chorei sem vergonha. Chorei pela dor, pelo abandono, pela ingratidão. Chorei por tudo que engoli calada durante anos. Mas também chorei pelo alívio de finalmente estar longe, de finalmente ter escapado daquela prisão emocional que eu chamava de lar. Os dias seguintes foram de silêncio, de acordar cedo, ouvir o mar, caminhar descalça pela areia molhada, de permitir que o sol tocasse minha pele e levasse embora um pouco da tristeza. Era quase como reaprender a existir. No começo, eu ainda me sentia estranha, como alguém que sai de uma tempestade e demora a acreditar que o vento finalmente parou. Mas Paraty tem um jeito curioso de curar as pessoas sem que elas percebam. Aos poucos, comecei a notar que meu corpo estava menos tenso, que meus ombros estavam menos pesados, que minha mente não girava mais em círculos, tentando entender o que eu fizera para ser deixada de fora daquela viagem. Pela primeira vez, comecei a perceber que talvez a resposta não estivesse em mim, mas neles. E foi nesse processo de desintoxicar a alma que conheci mulheres que, assim como eu, carregavam cicatrizes invisíveis. Conheci Nádia, que havia perdido o marido e estava ali tentando reencontrar o rumo. Conheci Josefa, que fugira de uma relação onde ela não tinha voz. Conheci Teresa, que depois de criar 4 filhos sozinha, decidiu que merecia viver para si mesma. A pousada se tornou uma espécie de refúgio para mulheres cansadas demais para continuar sendo fortes. E, nas conversas à beira-mar, tomando café com bolo de milho ou chá de capim-limão no final da tarde,
Fui entendendo que eu não era um caso isolado, que o mundo estava cheio de mães como eu, mães que deram tudo e foram recompensadas com abandono, com ingratidão, com humilhação silenciosa. Essas mulheres me ensinaram a rir outra vez, me ensinaram que eu tinha valor. Me ensinaram que não era tarde demais para recomeçar. E ali, entre uma história e outra, entre lágrimas que viravam sorrisos e sorrisos que viravam força, eu comecei a reencontrar minha autoestima. Não aquela autoestima superficial, mas aquela profunda, que nasce quando a gente entende que tem dignidade, que merece respeito, que merece ser amada de forma recíproca e não apenas usada. Com o tempo, percebi que havia perdido um pedaço enorme de mim naquele lar onde me anulei, que eu vivia para agradar, para servir, para evitar conflitos, que minha vida girava em torno das necessidades dos outros. E ali, em Paraty, entre mulheres que lutavam batalhas silenciosas como as minhas, aprendi a respirar sem carregar o peso de ninguém. Eu acordava cedo para ver o nascer do sol. Visitava as lojinhas simples próximas ao cais. Conversava com pescadores que me ofereciam histórias mais valiosas que qualquer lembrança de viagem. Ajudava a Dona Beatriz a cuidar das flores da pousada, e elas se tornaram um símbolo do meu renascimento. A cada pétala que se abria, eu sentia um pedacinho meu se reconstruindo. Numa noite chuvosa, enquanto a água escorria pelas telhas, percebi uma verdade que me atravessou como um raio silencioso. Amor sem respeito não é amor, é prisão. E eu tinha vivido presa por tanto tempo que já nem lembrava como era respirar fora das grades invisíveis daquela relação familiar. Sempre justificando, sempre aceitando migalhas, sempre engolindo humilhações calada, sempre me diminuindo para não incomodar. Mas ali, naquela pousada com cheiro de café e maresia, eu aprendi que amor precisa de reciprocidade, que amor precisa de limites, que amor precisa de liberdade, que amor precisa de respeito, ou então não merece ser chamado de amor. E então, pela primeira vez em muitos anos, senti uma chama acender dentro de mim, uma chama de autonomia, de força, de renascimento. Uma chama que dizia: Vilma, você existe, você tem voz, você tem valor, e sua história não termina no abandono. Meu renascimento começou ali, entre o barulho das ondas e o silêncio da minha alma, entre novas amigas e lembranças difíceis, entre flores que eu ajudava a cultivar e feridas que eu finalmente começava a tratar. Eu ainda não sabia, mas esse processo de reconstrução me preparava para algo maior, para um retorno inesperado, para um confronto inevitável, para um pedido de perdão que mudaria tudo, e para a lição de vida que eu levaria comigo para sempre. Mas naquele momento, enquanto caminhava pela orla de Paraty ao entardecer, com os pés molhados e o coração livre pela primeira vez em décadas, eu soube. Eu não era mais a mulher que chegou ali destruída. Eu estava renascendo, pétala por pétala, respiração por respiração. Foram longos meses sem contato. Meses em que meu celular permaneceu desligado, guardado dentro de uma gaveta estreita da pousada em Paraty, junto de papéis antigos, um caderno onde eu anotava sentimentos e uma fotografia desbotada dos tempos em que Gabriel ainda era menino e me abraçava sem reservas. Meses em que eu aprendia a me reencontrar longe de tudo o que me feriu. O silêncio, que antes parecia me engolir, transformou-se em companhia. E a ausência deles, que antes era dor, virou proteção. Eu achava, sinceramente, que Gabriel não viria atrás de mim. Ou melhor, que demoraria muito mais para perceber minha falta. Afinal, durante tantos anos eu fui presença garantida, disponibilidade automática, porto seguro invisível. E quando alguém nunca precisou prestar atenção numa presença, demora a notar quando ela some. Mas numa manhã de segunda-feira, em pleno mês de agosto, enquanto eu ajudava Dona Beatriz a estender lençóis no varal, ouvi uma voz chamando meu nome de um jeito que fez o ar ao meu redor parar. Dona Vilma,
Parei instantaneamente. Meu corpo reconheceu antes da minha mente. Eu virei devagar, como se alguma parte de mim tivesse medo do que encontraria. E lá estava ele. Gabriel, meu filho. Mas não o Gabriel sorridente, seguro, confortável, cheio de certezas. O homem parado diante de mim era outro, os ombros curvados, os olhos profundos, avermelhados, com olheiras marcadas, a barba por fazer, o cabelo mais ralo, mais desarrumado, a postura cansada, quase derrotada. Por um segundo, achei que estava sonhando, ou tendo um devaneio. Era estranho vê-lo ali, naquele cenário tão distante da nossa vida antiga, cercado de roupas no varal, cheiro de café, passarinhos cantando nos fios elétricos e aquele céu azul tão claro que doía. "Mãe!" ele sussurrou, e a palavra saiu trincada. Meu coração apertou, mas não do jeito que apertava antes. Não com dor, nem com saudade angustiante. Apertou com uma mistura de surpresa, cautela e algo que eu não sentia havia muito tempo. Dignidade. Uma dignidade que eu tinha reencontrado em Paraty, que eu tinha regado com paciência, com fé, com silêncio, e que agora, diante dele, me mantinha em pé. Gabriel, foi tudo o que consegui dizer. Ele respirou fundo, como quem tenta recompor a alma. "Mãe, volta para casa." A voz tremia. "A senhora faz falta, falta." A palavra ecoou dentro de mim como um vento quente. Por muitos anos, eu fui aquela peça que não fazia diferença. Agora, ele finalmente admitia o vazio que eu deixei. Mas eu não respondi de imediato. Meu olhar percorreu o rosto dele, buscando entender além das palavras. E foi então que eu vi a culpa nos olhos dele. Uma culpa que não se esconde atrás de justificativas. Uma culpa que pesa no corpo, que enruga a testa, que força a verdade a sair. Vi o medo, não aquele medo infantil de perder algo material. Era o medo de perder um amor, o amor de mãe, que ele acreditou existir para sempre, independentemente do que fizesse. E vi arrependimento, um arrependimento que só nasce quando a vida ensina pela dor. Um arrependimento que não se fala com discursos ensaiados, mas com o corpo inteiro. "Como você me encontrou?" perguntei, mantendo o tom calmo. Ele baixou os olhos. Pela Cidinha, mãe. Aquela senhora da feirinha que a senhora ajudou outro dia. Ela contou para minha prima que morava aqui perto. Foi assim que eu cheguei até a pousada. Eu fechei os olhos por um instante. Era impressionante como a vida sempre dava um jeito de conectar caminhos. Mesmo quando a gente tenta se esconder, o mundo encontra brechas quando alguma lição precisa acontecer. Gabriel deu 2 passos na minha direção, mas parou como se tivesse medo de invadir meu espaço. Ele nunca tinha feito isso antes. Nunca tinha medido a distância entre nós. Sempre chegou como filho, certo de que eu abriria os braços, mas agora ele pediu permissão até para se aproximar. "Mãe, eu errei demais." A voz embargou. "Eu fui covarde." Eu deixei que a Lívia decidisse tudo. E quando percebi, já tinha machucado a senhora. O vento balançou o lençol no varal. E por um momento senti que o tempo desacelerava. Eu achei que a senhora fosse voltar quando quisesse. Eu nunca imaginei que a senhora ficaria tanto tempo longe. E quando percebi que tinha sumido mesmo, ele engoliu seco. Eu entrei em desespero, mãe. Desespero! A palavra atravessou meu peito, mas não da forma que ele imaginava. Não senti prazer, não senti triunfo, não senti raiva, senti pena, porque a dor dele era sincera. E pela primeira vez na vida adulta, ele parecia um menino perdido diante de mim. A casa ficou vazia, mãe. As crianças perguntam da senhora todo dia. A Lívia está diferente, está tentando. Mas eu sei que nada disso apaga o que aconteceu. Nada apaga o que fizemos com a senhora.
Ele passou as mãos pelo rosto, como se quisesse arrancar a culpa com os dedos. Eu fiquei mais velho, mãe. Eu juro. O tempo sem a senhora me fez entender coisas que eu nunca enxerguei. Eu respirei fundo. Minhas mãos tremiam num misto de saudade e autoproteção. A memória da humilhação ainda doía. A descoberta do quarto da sogra em Cancún ainda queimava. A ingratidão ainda ecoava, mas a Vilma que estava ali não era mais a mulher que engolia tudo em silêncio. Eu tinha aprendido a respirar, a existir, a me reconstruir. Tinha aprendido que amor sem respeito é prisão. E eu não voltaria para nenhuma prisão, nem mesmo a emocional. Gabriel, eu disse, firme, mas com carinho. Você demorou para enxergar, mas enxergou. E isso vale alguma coisa. Ele me olhou com os olhos cheios d'água. Eu quero a senhora de volta, mãe. Eu preciso da senhora. Balancei a cabeça devagar. Eu entendo seu desespero ter meu filho, mas agora eu preciso me perguntar se eu quero voltar. O choque passou pelo rosto dele como um relâmpago. Era a primeira vez em toda a nossa história que eu colocava meus sentimentos antes dos dele. Uma mãe que se escolhe. É quase um terremoto na estrutura emocional dos filhos. Mãe, ele começou, mas eu ergui a mão, pedindo silêncio. Eu te amo, Gabriel, mas amor não é desculpa para continuar sendo ferida. O que você e a Lívia fizeram me destruiu e eu precisei vir para Paraty para juntar meus pedaços. Eu ainda estou me reconstruindo. Ele respirou fundo, tentando segurar as lágrimas. O que eu faço, mãe? Me diz, o que eu faço para ter a senhora de volta? Aquilo partiu meu coração, porque era sincero. E porque, mesmo entendendo a dor dele, eu sentia dentro de mim uma força que antes não existia. Primeiro, Gabriel, aprenda a respeitar quem te ama. Depois, aprenda a não deixar ninguém decidir por você. E, por fim, me dê tempo. Eu preciso de tempo. Ele assentiu, derrotado, mas aliviado por não ouvir um não. E quando ele me abraçou, um abraço diferente, vulnerável, humilde, percebi que, talvez pela primeira vez, meu filho estava me enxergando não como a figura que resolve tudo, mas como uma mulher que sente, que quebra, que renasce. Nesse abraço, eu senti a culpa dele, o medo dele, o arrependimento de verdade. E percebi que aquela história ainda não tinha acabado. Mas desta vez, eu é quem conduziria o próximo passo. Quando Gabriel me pediu para conversar com calma, senti meu peito ficar apertado. Não era medo, não era raiva. Era uma mistura de passado e presente se encontrando. Como se aquela conversa fosse, finalmente, o ponto de virada que eu adiei por toda a minha vida. Passei anos evitando conflitos, anos engolindo mágoas, anos acreditando que silêncio era sinônimo de paz. Mas ali, diante do meu filho abalado, eu entendi que às vezes o que destrói não é o grito, é o que fica guardado. Sentamos num banco de madeira em frente à pousada. O sol batia fraco, quase tímido, como se também estivesse esperando minha decisão. Gabriel esfregava as mãos, nervoso, sem conseguir sustentar o olhar por mais de alguns segundos. Mãe, obrigado por aceitar conversar comigo, ele disse com a voz baixa. Eu respirei fundo. Meu coração batia acelerado, mas minha postura era firme. Não por orgulho, mas por dignidade. A dignidade que eu havia reconquistado. A dignidade que eu não abriria a mão nunca mais. Gabriel, comecei com calma. Eu preciso te perguntar uma coisa, e quero que você olhe nos meus olhos quando responder. Ele levantou o rosto devagar, como se temesse a pergunta. Você sabia que havia quarto para mim? As palavras pesaram no ar. Não foram ditas com agressividade, nem com acusação. Apenas com a verdade nua e com a dor emocional que eu carreguei por meses. O rosto de Gabriel desabou. Ele não tentou negar. Não tentou inventar desculpas. Não tentou suavizar nada.
As lágrimas começaram a escorrer imediatamente, silenciosas, grossas, pesadas como arrependimento tardio. Sabia, mãe, ele confessou, quase num sussurro quebrado. Eu sabia. Senti um arrepio subir pela minha coluna, mas permaneci serena. Eu precisava ouvir aquilo. Precisava que fosse dito por ele, não por prints, não por terceiros, não por suspeitas. Precisava da verdade dele, mesmo que doesse. E por que você não disse nada? Gabriel cobriu o rosto com as mãos, respirou fundo várias vezes antes de conseguir falar. Porque ele engoliu seco. A decisão foi da Lívia. Ela disse que queria a mãe dela no lugar. Disse que a senhora não se importaria, que seria melhor assim. Eu não quis contrariar. Eu fechei os olhos por um instante. A velha, eu teria entendido, teria aceitado, teria achado justificáveis as atitudes dos outros, mesmo quando me feriam. Mas a mulher que renasceu em Paraty enxergava com mais clareza agora. Então você preferiu evitar conflito com a sua esposa, para não ouvir reclamações, não enfrentar discussão, e quem pagou o preço fui eu. Ele balançou a cabeça devagar, como quem confirma uma sentença dolorosa. Sim, mãe, foi isso. Dessa vez fui eu quem respirou fundo, sentindo a verdade finalmente se acomodar. Doía, claro, de uma forma quase física, mas ao mesmo tempo era libertador ter tudo exposto, sem camadas, sem máscaras. Gabriel, você sabe o que fez comigo? Perguntei com delicadeza, mas firme. Eu sei. Ele passava as mãos pelos olhos sem parar. Eu perdi a senhora por um ano inteiro. Eu estraguei algo que nunca deveria ter tocado. A sinceridade dele me fez tremer por dentro. E pela primeira vez, percebi que meu filho não era apenas culpado. Ele era imaturo, medroso e profundamente influenciado por uma nora manipuladora, que sabia exatamente como virá-lo contra mim. Mas nem tudo era culpa dela. Nunca foi. Gabriel tinha feito escolhas. E cada escolha tem consequência. Você cresceu evitando conflito, Gabriel. E eu deixei isso acontecer. Ele ergueu o olhar, surpreso com a minha confissão. Eu te ensinei, sem perceber, que o silêncio era a solução. Que a gente engole, aceita, não reage. E você aprendeu direitinho. Só que isso virou um hábito. E hábitos machucam. Ele chorava abertamente agora. Eu não queria, eu nunca quis te machucar. Mãe, eu juro. Mas machucou. Minha voz saiu suave, mas firme. E machucou de um jeito que eu nunca imaginei. Porque não foi só uma viagem de férias em Cancún. Não foi só um quarto. Não foi só a decisão da Lívia. Foi o abandono. Foi a ingratidão. Foi a sensação de ser uma mãe esquecida dentro da própria família. Gabriel abaixou a cabeça, devastado. Eu sempre achei que a senhora estaria lá, independente de tudo. Sempre. Aquela frase foi um golpe profundo, mas também foi uma revelação. É isso, respondi com calma. Você achou que eu estaria sempre lá, mesmo sendo excluída, mesmo sendo humilhada, mesmo sendo substituída. Você achou que meu amor seria suficiente para eu aceitar qualquer coisa. Ele respirou fundo, tentando se recompor. A Lívia. Ele tentou justificar. Ela estava com ciúmes. Ela não queria dividir a atenção. E eu deixei. A Gabriel, interrompi. Não vamos colocar tudo na conta dela. Ela teve atitudes erradas. Sim. Atitudes manipuladoras? Sim. Mas quem permitiu foi você. Quem calou foi você. Quem decidiu ficar confortável enquanto eu sofria foi você. Silêncio. Silêncio profundo. Até o vento pareceu parar para ouvir. Depois de alguns segundos eternos, ele finalmente respondeu. Eu sei que falhei com a senhora como filho. Eu falhei como homem. E eu paguei caro por isso. A casa ficou vazia. Eu fiquei vazio.
As crianças perguntavam por você, mãe. Todo dia, todo santo dia, minhas lágrimas vieram silenciosas desta vez. Não de dor, mas de humanidade, de maternidade, de algo que nunca deixa de existir entre mãe e filho, mesmo quando tudo desmorona. Eu precisei te perder para entender o que tinha, ele completou. Eu respirei profundamente, num gesto quase ritual. Gabriel, essa conversa é o primeiro passo, mas não é o último. Eu ainda preciso de tempo, preciso de espaço. Eu preciso continuar sendo dona de mim, entende? Ele assentiu imediatamente, com o desespero de quem finalmente entendeu uma lição que evitou a vida inteira. Eu dou o tempo que precisar. Eu faço o que precisar. Só não me deixa te perder de novo. Peguei a mão dele, pela primeira vez sem me diminuir, sem medo de confronto, sem medo de machucar. Você não me perdeu, mas você precisa reconquistar. E reconquista não acontece com palavras, Gabriel. Acontece com atitudes. Ele apertou minha mão com cuidado, como se segurasse algo frágil. Eu prometo, mas... Rato, mãe! Eu prometo que vou mudar. Eu prometo que não vou mais me calar por conveniência, nem deixar ninguém te desrespeitar. E naquele instante, eu percebi. O confronto que eu evitei a vida toda foi justamente o confronto que abriu a porta para o perdão possível, para a reconstrução, para a cura, para a chance de reconstruir não só minha relação com ele, mas comigo mesma. Eu finalmente havia dito o que precisava ser dito, e ele finalmente havia ouvido. E a história, que antes parecia um fim, começava silenciosamente a se transformar em recomeço. Nunca imaginei que, ao desaparecer por um ano, eu acabaria me encontrando. Mas foi exatamente isso que aconteceu. Quando Gabriel me encontrou em Paraty e tivemos aquela conversa longa, profunda e necessária, eu senti que uma parte pesada do meu peito finalmente se movia. Como se a cicatriz começasse a fechar, não porque a dor desapareceu, mas porque eu, enfim, tinha aprendido a cuidar dela. Ainda assim, mesmo depois das lágrimas, do pedido de perdão, das confissões tardias, eu sabia que não poderia simplesmente voltar para aquela casa e retomar a vida como antes. Aquela vida já não me servia. Aquela eu já não existia. Então, quando Gabriel me perguntou, mãe, a senhora volta comigo? Eu respirei fundo. Olhei para o mar de Paraty, que balançava manso, quase me encorajando, e respondi, não, meu filho, eu não volto. Ele pareceu levar um choque, não de raiva, mas de compreensão. Como se, no fundo, já soubesse a resposta. A senhora não quer mais a nossa casa? Eu sorri. Pela primeira vez em muito tempo, um sorriso pleno, inteiro. Eu quero a minha vida, Gabriel. E a minha vida não está naquele endereço. Pelo menos não por enquanto. Não houve briga. Não houve dor nova. Apenas a verdade dita com firmeza e amor. Porque amor, quando é sincero, também sabe dizer não. Continuei em Paraty por mais algumas semanas. Não porque eu estivesse fugindo, mas porque aquele lugar ainda tinha algo a me ensinar. Meu coração precisava fechar ciclos dentro de mim antes de abrir qualquer porta do lado de fora. E nesse período, percebi que minha autonomia não era um ato de rebeldia. Era um ato de respeito próprio. Eu não queria mais ser a mãe esquecida. Não queria mais a mulher que aceita sofrimento em silêncio. Não queria mais viver à sombra das vontades de uma nora manipuladora ou das inseguranças de um filho que não sabia se posicionar. Eu queria ser eu. E foi assim que decidi voltar. Mas não para a casa que deixei para trás. Voltei para o mundo, para meus sonhos, para minha dignidade, para a mulher que renasceu do abandono. Voltei para minha verdadeira vida. Quando finalmente retornei para São Paulo, Gabriel me esperou na rodoviária. Não insistiu em me levar para a casa dele. Não tentou me convencer de nada. Ele apenas me abraçou. Um abraço silencioso, respeitoso, consciente. Um abraço que dizia mais do que desculpas poderiam dizer. Enquanto caminhávamos até o carro,
Ele se virou para mim e sussurrou: Mãe, me ensina a ser um homem melhor. Aquela frase atravessou meu peito como uma luz. Não era só arrependimento, era responsabilidade, era crescimento, era o Gabriel adulto, finalmente assumindo o peso das próprias escolhas. Eu toquei no braço dele e respondi: Filho, eu não posso te ensinar a ser homem, mas posso te mostrar o que é amar alguém com verdade. Posso te mostrar o que é respeito. O resto você vai aprender pela vida. Ele assentiu, emocionado. Eu quero aprender, mãe. Eu preciso aprender. E naquele instante, entendi algo precioso. Perdoar não significa voltar atrás. Perdoar significa seguir em frente sem carregar rancor. E eu estava seguindo. Peguei uma pequena casa mobiliada em Ubatuba para passar um tempo. Senti vontade de ficar perto do mar novamente, mas em outro ritmo, outra paisagem, outra fase. Ubatuba me recebeu com chuva e cheiro de terra molhada. E ali, entre pequenas flores no quintal e o cheiro de café fresco, eu entendi que meu recomeço estava acontecendo de verdade. No início, foi estranho viver sozinha, de verdade. Não só em presença, mas em liberdade. Mas cada dia que passava, eu me sentia mais leve. Plantava flores no quintal com minhas próprias mãos, exatamente como havia aprendido em Paraty. Caminhava pela praia, sentindo o vento brincar com o meu cabelo branco. Cozinhei para mim mesma com carinho, coisa que não fazia havia anos. E, acima de tudo, descobri um silêncio diferente. Não o silêncio da solidão, mas o silêncio da autonomia. Um silêncio que me permitia me ouvir, que me permitia existir. Gabriel me visitava aos poucos. Não chegava sem avisar, não invadia, não exigia. Ele vinha com cuidado, com humildade, com delicadeza. Trazia flores, sempre flores, porque descobriu que eu estava cultivando algumas. E me contava dos esforços que vinha fazendo. Terapia, conversas sinceras com os filhos, limites com a Lívia. Eu quero que eles cresçam sabendo que respeito começa dentro de casa. Ele me disse uma vez, com os olhos firmes. Aquele homem não era o mesmo que me deixou de fora de uma viagem para Cancún. Era um homem que estava aprendendo. Um homem que carregava cicatrizes e responsabilidade por elas. E eu o perdoei. Mas não voltei a ser a mulher que aceitava migalhas. Voltei a ser Vilma, inteira, completa, em paz. Um dia, sentados na varanda, com o barulho do mar ao fundo, Gabriel segurou minhas mãos e disse: Mãe, de todas as viagens que eu já fiz, a que mais me ensinou foi a sua. Eu sorri, porque, no fundo, eu sabia. A viagem deles para Cancún foi só férias. A minha foi renascimento. A senhora fez a viagem mais corajosa de todas. Ele continuou. Então entendi. Entendi como minha ausência foi a verdadeira lição de vida. Entendi que meu sumiço abriu os olhos dele mais do que qualquer confronto teria aberto. Entendi que minha coragem de ir embora gerou a coragem dele de mudar. E compreendi, com uma serenidade que jamais esqueci. De todas as viagens que eles fizeram, a única que realmente me levou a algum lugar foi a que fiz sozinha. Foi essa viagem, dolorosa, silenciosa, libertadora, que me devolveu a mim mesma. Foi essa viagem que fechou um ciclo, que curou a ferida do abandono, que desmontou o peso da ingratidão, que transformou humilhação em dignidade e que me permitiu entregar o perdão sem perder a mim mesma. E assim, naquela varanda simples de Ubatuba, com o som do mar embalando o fim da tarde, senti algo que não sentia há décadas, um coração definitivamente em paz. E, pela primeira vez na vida, finalmente livre,